Fala, tropa! Tudo belezinha? Beto Alone na área para mais um Rock and Roll. Estamos conectados. Esse quadro aqui desse canal, onde eu conto para vocês como bandas e artistas aparentemente distintos estão conectados. O rock and roll tem muito disso, não é verdade? Coincidências e conexões. Então, se você também gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui nesse canal para não perder todos os vídeos que saem aqui toda semana e as lives que estão acontecendo aqui nesse canal todas as quartas-feiras às 20 horas, belezinha? E no vídeo de hoje vamos começar lá nos anos 90 com a banda Blind Melon. A história da banda começou em 1990, quando o seu líder e vocalista Shannon Hoon deixa sua cidade natal, Lafayette, estado de Indiana, em direção a Los Angeles, onde encontra os outros membros do grupo. Porém, o sucesso veio de verdade em 1993, com o lançamento do single e do clipe de No Rain. Como um foguete, a música atingiu o terceiro lugar na Billboard e o disco atingiu a incrível marca de 2 milhões em poucos meses. O clipe da abelhinha, como é conhecido até os dias de hoje, foi um dos mais executados daquele ano e na MTV Brasil foi o clipe que mais vezes atingiu o primeiro lugar das paradas em 1993, dividindo o mérito apenas com a Madonna. Em 1994, a banda foi indicada ao Grammy nas categorias Melhor Artista Novo e Melhor Banda de Rock, mas não levou nenhum dos dois prêmios. E no mesmo ano, eles ainda tocaram na segunda edição do Woodstock, o Woodstock 2, E em 1995, a história da banda começa a mudar. Em agosto foi lançado o segundo álbum de Blind Melon, Soup. Porém, a banda mal tem tempo de divulgar o novo trabalho, pois em 21 de outubro, Shannon é encontrado morto no ônibus da banda em Nova Orleans, vítima de overdose de heroína. O vocalista, que já tinha sérios problemas com drogas desde os 17 anos, morreu aos 28 anos deixando uma filha de apenas 3 meses, Nico Blue. Mas voltando um pouco no tempo aí, ainda em 1992, antes do sucesso, o Blind Melon fez a abertura de alguns shows para ninguém mais, ninguém menos que Ozzy Osbourne, e junto deles ainda tinha o Alice in Chains. Com o Alice in Chains quase inexistente em turnês no ano de 1992, devido à gravação de Dirty, e que levou a maior parte da primavera e verão daquele ano, a banda começou uma turnê pelos Estados Unidos no outono de 1992, para coincidir com o lançamento do disco. No começo não era uma turnê própria, com Ozzy Osbourne pedindo para o Alice in Chains abrir alguns shows de sua turnê. Na maioria das noites, o Alice in Chains e o Blind Melon foram as bandas de abertura que se revezaram, e foi nessa turnê que a banda de Seattle se conectou com Mike Inez. Na época, ainda era baixista do Ozzy Osbourne e que virou membro do Alice in Chains em tempo integral no começo de 1993. Em 1994, o Alice in Chains lançou o EP Jar of Flies, seu primeiro trabalho ao chegar ao topo das paradas. Apesar dos números da aclamação, a banda passava por um momento sombrio por conta da relação de Layne Staley com as substâncias. Já debilitado pelo uso de heroína, o vocalista foi o motivo pelo qual o grupo decidiu por não fazer uma turnê do álbum, e Layne aceitou entrar na reabilitação naquele ano. Infelizmente, já sabemos o final dessa história. No dia 19 de abril de 2002, o corpo de Staley foi descoberto em seu apartamento após uma ligação de Nancy Collins, sua mãe, para o Serviço de Emergência dos Estados Unidos. De acordo com a polícia, a morte do músico aconteceu no dia 5 de abril por overdose acidental após a ingestão de heroína e cocaína. Depois disso, o Alice in Chains entrou em um hiato de 4 anos e então voltou com força total com William Duval nos vocais. Em 2006, o Alice in Chains estava fazendo sua primeira grande turnê desde o precoce falecimento de Layne Staley, quando o grupo foi se apresentar no festival Rock am Ring, um dos mais icônicos da Europa. Um convidado mais do que especial apareceu para engrandecer ainda mais a já marcante apresentação.
Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que James Hetfield, o líder do Metallica, que subiu ao palco no show do Alice in Chains e tocou junto com os caras o clássico Would. O Metallica, formado em 1981 em Los Angeles, Califórnia, foi fundada quando o baterista Lars Ulrich colocou um anúncio no jornal Recycle de Los Angeles. A formação original do Metallica consistia em Ulrich na bateria, guitarrista e vocalista James Hetfield, Dave Mustaine na outra guitarra e o baixista Ron McGovney. Estes dois últimos foram mais tarde substituídos da banda, e aí entrou Kirk Hammett e Cliff Burton, respectivamente. Em setembro de 1986, o ônibus de turnê da banda perdeu o controle e capotou, o que resultou em Burton sendo esmagado sob o ônibus e morrendo. Jason Newsted o substituiu menos de 2 meses depois. Newsted deixou a banda em 2001 e foi substituído por Robert Trujillo em 2003. Os primeiros lançamentos do Metallica incluíam andamentos rápidos, instrumentais e musicalidade agressiva, que os tornou como um dos Big Four, entre aspas, do subgênero thrash metal, juntamente com Slayer, Megadeth e Anthrax. A banda ganhou uma crescente base de fãs na comunidade de música underground, e alguns críticos dizem que o lançamento de 1986, o Master of Puppets, é um dos álbuns de thrash metal mais influentes e pesados. A banda alcançou um substancial sucesso comercial com o álbum auto-intitulado de 1991, que estreou em primeiro lugar na Billboard 200. Alguns críticos e fãs acreditavam que o estilo musical da banda mudou de sentido, apelando para o público mainstream. Com o lançamento de Load em 1996, Metallica se distanciou de seus lançamentos anteriores, sendo descrito como uma abordagem quase rock alternativo, e a banda enfrentou acusações de se tornar muito comercial. No ano de 2000, Metallica foi entre os vários artistas que apresentaram uma ação judicial contra a Napster por compartilhar materiais protegidos por direitos do autor livremente sem o consentimento dos membros da banda. A resolução foi tomada e Napster se tornou um serviço de uso pago. Apesar de atingir o primeiro lugar na Billboard 200, o lançamento de Sethanger em 2003 desapontou alguns críticos e fãs, como a exclusão de solos de guitarra, fora a baixa qualidade da gravação. Um filme intitulado Some Kind of Monster foi lançado em 2004, documentando todo o processo de gravação de Sethanger. E nesse mesmo ano de 2004, o Metallica se apresentou no Download Festival, e alguém muito interessante apareceu nesse show. Joey Jordison, ao lado da lenda do Slayer, Dave Lombardo, foram os dois bateristas que o Metallica trouxe ao palco naquele show para substituir Lars Ulrich, que teria sofrido um ataque de ansiedade e não pôde se apresentar naquela noite. Embora Lombardo e Metallica tenham praticamente crescido juntos como bandas e tenham familiaridade um com o outro desde o início dos anos 80, ele tocou apenas as 2 primeiras músicas do set, deixando todo o resto do show para Joey Jordison, de 29 anos na época, que havia ensaiado com a banda mais cedo naquele dia em preparação para a grande noite. Joey Jordison, como todo mundo já sabe, foi um dos fundadores do Slipknot, que foi criado na cidade de Des Moines, capital do estado de Iowa, Estados Unidos, no ano de 1995. Além de se apresentarem mascarados, se destacam também por suas músicas sombrias, raivosas e melancólicas. O primeiro álbum da banda, titulado Slipknot, foi lançado em 1999, com os singles Wait and Bleed e Spit It Out, e com a realização de grandes shows, o grupo ganhou um importante espaço na mídia. Em 2000, o álbum recebeu o disco de platina. Em 2001 foi lançado Iowa, e em 2004 o volume 3 de Subminal Verses, considerado por muitos como o melhor trabalho do grupo. Em 2008, o grupo lançou o álbum All Hope Is Gone, que ficou em primeiro lugar na Billboard 200. A banda realizou shows na Austrália, Japão e Europa. E em 2010, o baixista Paul Gray foi encontrado morto em um quarto de hotel. E em 2011, foi anunciado o novo integrante, Don Steele. Nesse mesmo ano, a banda tocou em festivais na Europa e na edição brasileira do Rock in Rio. E em 2015, o Slipknot também tocou no Rock in Rio. E nesse mesmo dia, o Faith No More também se apresentou no palco mundo.
E uma curiosidade muito bacana é que o Corey Taylor, o vocalista do Slipknot, sempre diz que foi influenciado diretamente pelo Faith No More. Quando tinha 18, 19 anos, Corey assistiu ao Faith No More se apresentando pela primeira vez no Video Music Awards, o VMA, na premiação da MTV. Aí ele disse, abre aspas, foi épico, incrível. Aquilo energizou minha vontade de fazer música. Eles eram tão bons, tão poderosos e tão diferentes de tudo que eu tinha visto. Eles realmente me levantaram e foi ali que eu comecei a compor e fazer músicas novamente. Se não fosse pelo Faith No More, eu não estaria aqui. É inegável que o verdadeiro sucesso do Faith No More começou após o lançamento da canção Epic, que com seu arranjo grandioso que faz jus ao título da canção, vocal meio hip hop e o refrão grudento, arrematou o 9º lugar nas paradas de singles da Billboard e teve o vídeo musical exibido com exaustão na MTV estadunidense. Com mais 2 singles de sucesso, A Fallen to Pieces e Thrown Out of Nowhere, o disco The Real Thing chega ao 11º lugar na parada e atinge 1 milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos. O curioso é que internacionalmente o sucesso da banda foi ainda maior. No Brasil, a MTV Brasil começava a dar seus primeiros passos em 1990 e o Faith No More foi uma das estrelas reveladas naquele ano. A popularidade conquistada pela banda no país impressionou seus próprios integrantes, que em 1991 tocou para o Maracanã lotado durante o Rock in Rio 2, iniciando um verdadeiro culto à banda nas terras brasileiras. O sucesso foi tão grande que eles retornaram no decorrer daquele ano para uma mini turnê nacional. Mas não foi só o sucesso que trouxe o Faith No More para o Rock in Rio 2. A contratação da banda para o Rock in Rio de 1991 foi sugestão do Guns N' Roses, garotinho. E o Faith No More cobrou o menor cachê do evento, $20 mil. No dia 16 de julho de 1987, Appetite for Destruction foi lançado, foi aclamado pela crítica, mas o álbum e seu primeiro single, Welcome to the Jungle, ficaram um bom tempo sem muita exposição, até que David Geffen pediu à MTV para transmitir o videoclipe da música. Apesar de inicialmente passar apenas de madrugada, logo o vídeo se tornou um dos mais requisitados da emissora. O segundo single, Sweet Child of Mine, foi ainda mais bem sucedido, e quando o terceiro, Paradise City, foi lançado, o álbum já tinha alcançado o topo das paradas. O Guns começou então a abrir shows para grandes bandas como Iron Maiden, Rolling Stones e Aerosmith, mas à medida em que as vendas de Appetite cresciam, partiram para uma turnê mundial, sendo eles os cabeças de cartaz de muitos concertos. Na turnê, o comportamento dos membros atraía a mídia. Duff, Slash e Steven entravam no palco frequentemente sob o efeito de drogas ou álcool, e o guitarrista muitas vezes entrava no palco amparado e desmaiava ao final dos shows. Em 1991, depois de um grande período de gravação, finalmente, em setembro daquele ano, foi lançado os álbuns duplo Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2. As vendas no dia 17 de setembro foram quase de 1 milhão de cópias, e os dois álbuns conseguiram a primeira e a segunda posição na parada da Billboard, acompanhados de muitos singles, alguns com clipes super produzidos como Don't Cry, Stranded e November Rain. E no clipe de Don't Cry, Axl Rose divide os vocais com outro vocalista. E quem é esse vocalista, garotinho? Ninguém mais, ninguém menos que Shannon Hoon, vocalista do Blind Melon, que foi aonde a gente começou esse vídeo, garotinho. Pois é, se eu contei alguma coisa que você não sabia, já deixa o seu like que ajuda bastante aqui o canal, belezinha? Se inscreve também, aproveita que é de graça e segue lá nas redes sociais, Beto Alone!